Olá pessoal, eu sou a professora Ana Freitas Pimenta, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa da arquitetura neocolonial em Santa Catarina, do erudito popular, mas sobre a minha parte em específico, que é a parte da pesquisa de campo. Então, a gente tem essa pesquisa formada com três profissionais, né? Uma é a Vanessa Maria Pereira, que está com a coordenação geral dessa pesquisa. Outro é o Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, que a gente chama de Peixe, então se eu falar nele de novo e falar Peixe, vocês já sabem. Ele ficou com a parte de pesquisa teórica e conceitual e eu fiquei com a parte de pesquisa de campo. A minha experiência com esse tipo de trabalho, com patrimônio e especificamente com pesquisa de campo, vem do escritório. A minha história com patrimônio vem de uma história bem prática de escritório, de projetos de restauro. Desde 2009 a gente fez diversos projetos para o IFAM, para a Fundação Catarinense de Cultura, enfim. E um dos trabalhos, dentre todos esses trabalhos que nós fizemos, que fala sobre patrimônio e restauro e conservação, enfim, foi um trabalho muito grande que nós fizemos já há bastante tempo atrás, em 2010, das freguesias luso-brasileiras na Grande Florianópolis. Esse trabalho é o que mais se assemelha ao trabalho que eu vou explicar para vocês que a gente está fazendo aqui dentro do trabalho da arquitetura neocolonial. Esse trabalho, na época, foi um trabalho feito em 4 etapas, tá? Por uma contratação do IFAM, e o trabalho ele englobava uma primeira parte de análise geral, uma segunda parte de análise local, depois a setorização desses lugares da Grande Florianópolis, onde a gente encontrava a arquitetura luso-brasileira, e uma parte de varredura que foi coordenada por mim. Essa parte de varredura, na realidade, eu coordenei a segunda etapa da varredura, que é uma etapa que a gente faz uma medição e um aprofundamento de todas essas edificações. Então, nós medimos mais de 90 edificações na Grande Florianópolis e colocamos isso em fichamento e organizamos e, enfim, explicamos cada uma dessas edificações. Foi um trabalho bem extenso que durou bastante tempo. Diferente desse trabalho que a gente está fazendo agora do neocolonial, que tem menos tempo, menos verba, enfim, menos recursos. Apesar de que ele também envolve uma varredura, né? A varredura é o que? A varredura é a gente passar por todos os trajetos da Grande Florianópolis que englobam essas edificações que margeiam de 1930 a 1960 com essas características, com esses elementos de linguagem do neocolonial. Então, como é que a gente fez? A primeiro momento, a gente fez isso presencialmente, o que foi bem interessante, principalmente para os nossos alunos. Nós temos 4 estagiários conosco. A primeiro momento, na primeira varredura, nós tínhamos um só, que é o Douglas. Então, nessa varredura, eles já foram aprendendo, né? A gente identificando, olha, essa edificação é neocolonial, porque ela tem tais e tais elementos. Então, assim, essa parte presencial foi fundamental. Nós começamos esse trabalho, iniciou em dezembro do ano passado, né, 2019, e dezembro enfim, super complicado começar qualquer coisa, época de Natal, e foi bem próximo ao Natal, então nós deixamos para selecionar o estagiário em janeiro. Em janeiro nós anunciamos, mas férias também foi complicado encontrar uma pessoa, nós precisávamos de um estagiário inicial, depois entraria outro e mais tarde um terceiro, depois um quarto. Então, nós fizemos uma seleção e com todas as dificuldades de começar uma seleção nas férias, colocamos algumas restrições, uma delas é que o aluno tivesse já feito uma disciplina de Arquitetura Brasileira 2, que é ministrada na UFSC, e tivemos poucos currículos, na realidade. Eu fiz um convite para o Douglas, que era uma pessoa que já tinha mostrado interesse e já foi meu aluno e um excelente aluno.
E deu super certo, porque o Douglas ficou feliz, topou na hora e foi... ele não tinha se candidatado em função de não ter esse pré-requisito. Então nós quebramos esse pré-requisito e resolvemos selecionar os alunos por interesse deles e, enfim, a gente pensou, né, eles estão lá para aprender, tudo bem que eles não tenham cursado e acabamos abrindo esse pré-requisito e foi uma coisa muito boa que a gente fez. Então o Douglas entrou na pesquisa já com o início, assim, fazendo o logo da pesquisa, aquela parte bem inicial mesmo, porque a gente tinha como plano disseminar essa informação como contrapartida, a primeiro momento através de um seminário que nós iríamos fazer na UFSC e também, claro, para ele participar desses fichamentos, dessa varredura, enfim, era essa... começamos, claro, dando uma bibliografia para ele se informar a respeito, para ele ler, e ele super dedicado, leu e foi na varredura conosco e foi uma experiência super bacana. Depois entrou a Meilin, que é uma estudante de início de curso, que foi uma das primeiras a me mandar e-mail quando a gente disse assim, olha, eu não tenho pré-requisito, mas eu queria muito participar. Então, também, né, a Meilin entrou na pesquisa também, teve a oportunidade de fazer uma varredura presencial. Logo em seguida entrou a Júlia, e a Júlia Zanella, e a Júlia entrou como voluntária, porque é uma pessoa que estava interessada no tema, e foi ótimo para a pesquisa também, está sendo ótimo, eles ainda estão trabalhando. E em seguida entrou a Isadora Scavone, que é uma pessoa super focada no patrimônio também. Ela é minha orientanda de trabalho de conclusão de curso, então eu já conheço as qualificações dela, também super dedicada, enfim, a nossa equipe de estagiários é uma equipe que está aprendendo muito com a pesquisa e super disposta e então o que aconteceu foi que a gente pegou uma época de pandemia do Covid e a gente teve que parar a varredura presencial e começar a fazer ela, que era uma coisa que a gente já estava fazendo, inclusive, uma varredura online, que para mim é, assim, uma grande novidade, porque eu fiz esse trabalho na época, em 2010, totalmente presencial, ver como a tecnologia avançou nesse sentido. E nós conseguimos perfeitamente fazer, a gente conseguiu ir em cada rua pelo Google Street View. Então, nós dividimos os trechos e cada aluno fez um pedaço, eu fiz uma pequena parte também. E identificando, porque como nós já havíamos saído a campo, eles já sabiam identificar todos os elementos de uma arquitetura neocolonial. Então, foi feita essa varredura online, né, parcialmente presencial e, na grande maioria, feita online. E nós inventariamos, então, mais de 100 casas, o que me fez comparar com o meu trabalho anterior, que a gente tinha 90 e poucas casas, então nós temos ainda mais exemplares de edificações neocoloniais. As delas são casas, não são edificações institucionais, e por ser um patrimônio recente, muitas vezes ele não é valorizado. Mas ao mesmo tempo ele é valorizado por uma família, muitas vezes, que tem aquele apego afetivo com a edificação, por ser a casa da avó, porque vocês pensem, 1930, 1960 é o ano dos avós, dos pais, ainda não é realmente um patrimônio recente, né? Então eles ainda têm essa memória muito viva. E esse trabalho acho que está sendo bem, bem interessante. Agora a gente está buscando alguns proprietários, né, que possam nos dar entrevistas. Nós recentemente fizemos uma com o Márcio Beck, eu espero fazer outras. E das pessoas justamente contando essa ligação afetiva com a edificação e um outro olhar, né, que não é o olhar do pesquisador, não é o olhar do aluno, é o olhar do morador, que tem aquele apego, que guardou, né, guardou o relógio da avó, Cuco, que fica na parede, assim, que conservou a edificação, que não quis modificar, não quis fazer muitas interferências. Assim, uma relação bem carinhosa e prazerosa da gente poder mostrar para vocês. Então, com relação ao trabalho de campo, ele não foi tão de campo, né? Ele foi muito virtual agora, nesse momento de pandemia,
mas nós nos reunimos, uma vez por semana eu me reúno com os coordenadores, que é a Vanessa e o Peixe, e logo em seguida eu faço a reunião com os estagiários para discutir o nosso cronograma da semana e quais são as atividades. Então as atividades deles permeiam entre a varredura, o fichamento, a análise, leituras, a parte também de divulgação, né, que é um Facebook e o Instagram, e agora recentemente esse canal do YouTube. Então eles também ajudam, né, nessa parte e agora recentemente eles vão estar ajudando também na divulgação do nosso seminário, que vai ser todo online, né? Então também parte das funções deles é organizar todo esse material e nos ajudar nessa divulgação, e eles trabalham ativamente enfim, e a pesquisa tem mais pouco tempo na realidade, e está sendo um trabalho muito gratificante, prazeroso e de muito aprendizado, tanto para nós, coordenadores, quanto para os alunos. Então, isso é para explicar para vocês um pouquinho, né, desse dia a dia, de como está funcionando. Eu espero que vocês, enfim, gostem de ter essa informação, de ter esse material. Eu queria agradecer aqui a Fundação Catarinense de Cultura, também agradecer a Universidade Federal, que cede, né, esse tempo, tanto o meu quanto do professor Peixe, para que a gente possa se dedicar a isso também. E também ao CAU, Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, pelo apoio